Porque ter um carro pode estar te deixando mais pobre. E calma que esse vídeo não é simplesmente para julgar você que tem um carro, até porque eu tenho um e não quero aí fazer você também desanimar de ter um carro um dia, porque tem coisas boas também na hora de ter um carro e eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu sei que pelo menos uma vez na vida, a maioria dos brasileiros já pensou em comprar ou pensa ainda em adquirir um carro. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo e quanto que eu paguei também no meu carro, tudo completo sobre esse assunto que é muito polêmico. A maioria das pessoas, elas pensam em ter um carro por quê? Para se locomover. Só que elas não colocam na ponta do lápis. Talvez o gasto do carro seja o maior gasto que você terá na sua vida, né? Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre os gastos e nesse vídeo eu falei que o maior gasto do brasileiro é a moradia. E realmente não é a moradia. Pelos meus cálculos e os meus gastos, o maior gasto aqui que eu tenho é com o carro. Todos os vídeos que eu falo aqui é sobre a minha vida, né? O que realmente acontece comigo, os meus gastos mensais. Como eu sofri acidente de moto, e aí a gente já entra no primeiro ponto, que é a segurança. Eu sofri acidente de moto indo trabalhar. Eu trabalhava no asilo, de manhãzinha, simplesmente dei no meio de um carro. E depois disso, cara, foi um baque pra mim, né? Obviamente, a gente passa várias coisas na cabeça. Quando a gente vê outras pessoas se acidentando, não é a mesma coisa do que você se acidentando. Realmente, você só vai sentir mesmo na pele o que o outro passa quando acontecer com você. Quando eu bati de moto, eu vi que realmente não dava mais pra mim, eu tinha que ter um carro. Eu arrumei a minha moto e fui atrás de um carro ali, simplesmente sem compromisso, né? Eu queria ter um carro, mas não sabia como, não tinha dinheiro, tinha acabado de sofrer um acidente e eu fui lá fazer um financiamento. Então, naquele momento, era a única opção para mim, eu não tinha outra opção. Eu não queria mais usar moto e eu não tinha dinheiro para comprar um carro à vista. Eu fui lá e procurei vários carros e fui no mais barato. E o mais barato era um Uno Vivace 2014 e naquele ano a gente estava no final de 2019, quando a taxa Selic estava em menores patamares e ia começar a subir novamente. Então estava de 2, foi subindo para 6, 8, se eu não me engano, tá? E aí eu peguei um financiamento relativamente baixo, mesmo com meu score muito baixo. Então eu já sujei meu nome quando eu tinha em torno de uns 18 anos. Então nesse ponto da segurança, talvez vale mais a pena você ter um carro do que uma moto por conta da segurança, né? O meu carro também tem airbag, mesmo sendo simples, e também quando você está de moto, você é o seu airbag, né? Quando você bate, você tem muito mais risco de se machucar do que um carro. Os carros acontece muito acidente, é muito perigoso também, mas na moto eu acho mais perigoso ainda. A segunda coisa positiva é o quê? É o tempo de locomoção. Para mim trabalhar, eu demorei de 40 minutos a 1 hora caminhando. Só que na minha cidade também é um morro, né? Pra descer é tranquilo, é uma descidona de boa, mas para subir, que é o momento que você vai embora, que é mais cansativo, é um morro gigantesco, né? Você demoraria então de 50 a 1 hora subindo e de carro em torno de 10 a 15 minutos. Então, cara, para mim não faz sentido eu não ter um meio de locomoção. Talvez para você também não faça sentido. A gente tem que se locomover para ir mais rápido e também para ganhar dinheiro. Então, talvez nesse caso vale a pena ter carro porque é um investimento para você ganhar mais. Então, por conta da segurança e de ser mais prático a locomoção e seja um investimento para você ganhar mais dinheiro, o carro é super bem-vindo. Agora vamos para a parte ruim. Eu tive que fazer um financiamento há mais ou menos 5 anos atrás. Eu lembro ali, eu vou até deixar a conta aqui certinho para vocês. Eu paguei R$ 810 em 42 vezes. Que eu acho que chutando mais ou menos deve dar em torno de R$ 37 mil. Só que eu financiei 20 mil. Então só de juros eu paguei quase o dobro de um carro. Então quase 2 carros. Só que já era um carro usado. Então já tinha caído bastante o preço. Se você tira da concessionária aí, um carro do ano já desvalorizou em torno de 10%. E as pesquisas dizem que o carro
vai desvalorizar em torno de 10% ao ano. E nos primeiros 5 anos e depois nos próximos 5, 10 anos vai desvalorizar em torno de 5%. O meu carro, ele já tem quase 10 anos, já tem mais de 10 anos, diminui bastante a desvalorização dele. Então, agora na tabela FIPE, ele está em torno de R$ 25.000. Em vez de ele desvalorizar, ele deu uma pequena valorizada. Porém, se eu for vender, eu sempre vou vender abaixo da tabela FIPE. Então você nunca vai conseguir vender pelo valor de compra. Eu nem vou colocar aqui os gastos de revisão, né? Aquela vistoria que é feita no carro para você passar para o seu nome. Também o documento do carro, né? A gente tem que fazer aquele documento para ir lá no cartório, autenticar. E o emplacamento, que agora são novas placas. A minha placa ainda é antiga porque eu peguei um carro da minha cidade. Porém, já tem aquela placa do Mercosul, né? Que fica em torno de R$ 300 a R$ 600, dependendo da região. Vamos para o primeiro gasto, que pode ser mensal ou semanal, que é a gasolina. Eu gasto com o meu Uno em torno de R$ 200 a cada 15 e 20 dias. Tem pessoas que vai gastar o dobro disso, R$ 400 a cada 15, 20 dias, dependendo muito do consumo do carro e o tanto que a pessoa anda. Então esse gasto é um dos maiores, consome muito do carro. Eu acho que quando a pessoa usa muito o carro, talvez não compense ela ter um carro antigo. Talvez ela compense ter um carro novo, porque vai demorar mais para aparecer problemas. Aí nos primeiros 5 anos já vai aparecer alguma coisinha para fazer no carro, se você tiver sorte, não aparece aí tão cedo, né? Agora vamos falar dos gastos de 1 a 2 meses, que é a lavagem, a limpeza do carro. Tem pessoas que preferem já economizar igual eu mesmo lavo, já até estacionei meu carro aqui, tá na minha frente, aqui no quintal, e eu vou fazer uma lavagem hoje para economizar. Porém, tem pessoas que não têm tempo, então elas vão ter que mandar lavar o carro, e depende também do tamanho do carro, o gasto. Vai ficar em torno de 60 a R$ 200, dependendo o tamanho e o que você quer que faça no carro, se for completo ou não. Quando eu mandava antigamente, né, uns 2 anos atrás, eu pagava em torno de R$ 50 a lavagem e a limpeza completa. Agora vamos falar dos gastos semestrais. Quais são os gastos semestrais? Troca de óleo, troca de filtro, rodízio de pneu, né? São coisas que de 6 meses a gente tem que fazer. Pro terceiro gasto, aquele gasto que as pessoas acham que é mais caro, né? Que é aquele gasto anual, que é o IPVA. O IPVA do meu Uno Vivace, esse ano eu paguei R$ 1.189, que é aquele imposto que a maioria das pessoas esquece de somar na hora que vai adquirir um carro. Esse imposto, muitas pessoas deixam de pagar ou se endividam para pagar, ou ela tem que fazer aquela parcela o ano todo. Então vai pagando aí R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, e isso talvez esteja te deixando mais pobre. Outra coisa é o licenciamento, o outro gasto que a maioria das pessoas não coloca na ponta do lápis. O meu foi R$ 167,17. E muitas pessoas pagam o licenciamento sem saber para que serve. Esse imposto comprova que o veículo está em condição de trafegar. Outra coisa, que não há problemas de clonagem, roubo ou furto, que o veículo atende às exigências legais de ruídos e emissão de gases, e que o proprietário cumpriu com as suas obrigações, como pagamento de multas, IPVA e seguro obrigatório. Resumindo, é só mais imposto para o governo arrecadar, tá? Essa é a verdade. Porque tudo isso aí dá para ser comprovado sem precisar pagar nada. Agora vamos para os gastos mais longos, né, irmãos? Que é aqueles gastos de 2 a 3 anos, dependendo também do tanto que você andar. Mas eu acho que da maioria das pessoas demora bastante tempo para trocar o pneu. Eu troquei faz uns 3 a 4 anos. O pneu que eu coloquei é da Continental, se eu não me engano. Mas tem os pneus, eu acho que duram mais tempo, né? Então os pneus vai durar de 25.000 a 50.000 km. Eu já andei em torno de uns 20.000 km e ainda o pneu tá inteiro. Porém, a gente tem que sempre fazer aquele rodízio daqueles gastos que eu falei já no começo. Por último, acho que um dos gastos que também a maioria das pessoas não coloca na ponta do lápis é o quê? Aqueles gastos grandes, né? Eu falei do reparo do carro.
aqueles reparos pequenos, porém a cada 5 e 10 anos tem os gastos maiores, que talvez seja fazer o motor, né? Câmbio, também tem outros gastos um pouquinho menor que talvez seja carburador, essas coisas. Porém a gente percebe que tem inúmeros gastos aí que pode te deixar pobre na hora de adquirir um carro. E eu nem falei do seguro. Tem o seguro também que muitas pessoas pagam anualmente, que às vezes, dependendo da sua idade, do modelo do seu carro e da região que você mora, talvez seja muito caro. Vou dar um exemplo. Se é um rapaz aí de 18 a 20 anos e mora na capital de São Paulo e tem um carro caro, possivelmente ele vai pagar muito caro nesse seguro. Já uma pessoa mais velha, que tem um carro mais simples e mora no interior, o portão tem um motor, né? Então, aquele portão automático. Talvez o seguro seja bem menor comparado à primeira opção que eu falei. Tem coisas positivas, igual eu falei no começo do vídeo, porém o seu bolso é muito negativo. Eu vou somar tudo e vou colocar aqui para vocês os meus gastos anuais com o carro, tirando outras coisas que pode acontecer, tirando o seguro que eu não tenho. Contando gasolina por mês, né, em torno de R$ 300, mais IPVA, mais licenciamento, mais o reparo do carro, R$ 5.556, tendo um Uno Vivace. Já terminei aí o financiamento, tá? Não tenho seguro, eu mesmo lavo meu carro. Então todos esses gastos, sem contar aí o pneu que eu vou ter que trocar mais para frente, um reparo mais caro, sem contar isso. Só aqueles custos fixos anuais deu R$ 5.556. Cara, na prática aqui, falando para vocês, talvez o carro esteja te deixando cada vez mais pobre. Eu tenho um carro muito simples, um Uno Vivace 2014, que já tem 11 anos e eu não preciso gastar tanto. Imagine uma pessoa que tem um carro que acabou de ser lançado aí, um carro muito caro. Eu teria um carro muito mais caro? Teria, porém, o fluxo de caixa, o meu dinheiro, o meu patrimônio teria que ser muito maior do que todos esses gastos aqui que eu citei, para ter uma estabilidade financeira, sem esquecer da reserva de emergência que eu tenho, sem esquecer dos meus investimentos, focar em uma renda passiva. Então esse vídeo, irmãos, é para mostrar na prática para vocês que talvez isso esteja te atrapalhando na construção de patrimônio, talvez isso esteja te atrapalhando a investir mais, né? Ou a empreender mais, ganhar mais dinheiro. Eu acho que sim, é importante ter um carro, talvez um carro um pouquinho abaixo aí do seu padrão de vida. E no futuro você pode ter o carro dos seus sonhos, mas a gente tem que construir um alicerce financeiro para conseguir fazer isso. Então, se você gostou desse vídeo, gosta do assunto de educação financeira, investimento, te convido a se inscrever aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!